Eu sinto que finalmente começou, sabe, a produção do meu TGI. Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e dessa vez é uma série nova que eu queria trazer muito por aqui e esse é o primeiro vídeo do Diário da Estela. Eu queria muito uma série de vídeos assim que é tipo um vlog, só que é mais voltado para mostrar a minha vida criativa, minha rotina, meus processos e nada melhor do que começar agora numa etapa nova da minha vida que é produzindo o meu TCC de design gráfico. Inclusive, eu tenho até um vídeo aqui no canal, começando o meu último ano de design gráfico. Eu vou deixar nos cards para vocês assistirem depois. Eu conto um pouquinho da minha jornada e expectativas para esse último ano. Estou começando o sexto semestre, o sexto e último semestre. E o meu TCC, na verdade, se chama TGI, Trabalho de Graduação Interdisciplinar. E ele é dividido em duas etapas. No primeiro semestre, que é a primeira etapa, a gente decide o que a gente quer produzir e a partir desse objeto, a gente procura um similar e escreve um artigo sobre esse similar. Então, no primeiro semestre, eu decidi que queria fazer um livro ilustrado. Eu já tava com a ideia prontinha na minha cabeça, que eu vou contar pra vocês daqui a pouco. E aí, a partir dessa ideia de livro ilustrado, eu escolhi o livro Hilda's Book of Beasts and Spirits, vou deixar a foto dele aqui pra vocês verem. E eu tive que escrever um artigo sobre esse livro. Então, a primeira parte, a gente faz uma descrição desse objeto, descrever ele tudo bonitinho ali, capa, quarta capa, lombada, ilustrações, título, textura da folha, do material da capa. Eu tinha que descrever aquele objeto para que a pessoa que estivesse lendo o meu artigo entendesse exatamente como ele é, porque ela não teria aquele objeto ali em mãos. A segunda parte foi a fundamentação teórica. Então, eu li vários livros técnicos ali sobre design editorial, sobre ilustração e peguei várias citações aí de autores que falavam sobre os assuntos que eu precisava, como identidade visual, design editorial, tipografia, ilustração e muitos outros. A terceira parte era a análise do objeto. Então, a partir da descrição e dessa fundamentação teórica, eu analisei vários tópicos do livro. Então, a identidade visual dele, a paleta de cores, a tipografia, as ilustrações, analisei páginas de sumário, algumas páginas internas também. E aí tivemos considerações finais, referências bibliográficas, também tem resumo, introdução, a dedicatória, enfim, as coisas que tem em um artigo científico, acadêmico, só que esse um pouco mais resumido, porque não é um artigo para publicação em si. É mais para ser um início do nosso TCC, do nosso TGI, que vamos produzir agora nesse segundo semestre. E o que consiste essa segunda etapa, né, do TGI? Eu escolhi um livro ilustrado. Então agora eu vou realmente produzir um livro ilustrado. A ideia do artigo é que a gente, a partir da escrita dele, de toda essa análise, descrição, fundamentação teórica, a gente entenda como é feito aquele objeto que a gente vai produzir, porque a gente já sabe quais etapas seguir no segundo semestre para no final do ano apresentar para a banca. Eu já tinha ideia no começo do ano e não mudou. O orientador da sala até falou, gente, se vocês quiserem mudar, não pode mudar o objeto em si, mas pode mudar o tema, por exemplo. Ah, eu quero ilustrar um livro infantil. Não, agora eu mudei, quero ilustrar um livro para jovens adultos. Isso não tinha problema, mas tinha que continuar sendo um livro ilustrado, sabe? Mas a minha ideia continuou a mesma, eu já estava trabalhando nela desde assim, fevereiro desse ano e é ilustrar uma nova versão de Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Gente, eu tô muito, muito, muito animada e nesse Diário da Estela, nessa série nova aqui no canal, eu quero mostrar as etapas desse projeto e começando hoje com a releitura do livro Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Gente, essa edição aqui, ó. Nossa, pouquíssimas pessoas têm ela hoje em dia, porque já foram lançadas mais duas edições de O Ladrão de Raios, na verdade, de toda essa saga, né, Percy Jackson e os Olimpianos. Mas essa edição aqui eu tenho um carinho enorme por ela. Ela já está toda marcada de post-its. Eu já reli umas 4 ou 5 vezes. Eu acho que essa é a 6ª vez que eu tô relendo. É o livro que eu mais reli na minha vida. E eu sou muito apaixonada por todo esse universo de Percy Jackson, assim, não só o Ladrão de Raios específico, mas todo Percy Jackson, os Olimpianos, os Heróis do Olimpo. Tem alguns livros extras também, igual eu mostrei no vídeo limpando e organizando a minha estante. Eu acho que vai ser até bom eu fazer pra vocês um livro mostrando toda a minha coleção, né? O que vocês acham? E foi graças a essa série de Percy Jackson que eu realmente virei uma leitora voraz com 12 anos de idade. Algo assim. Foi 12 anos de idade? Foi.
11, 12 anos de idade, por aí, gente. O primeiro livro, na verdade, que me fez ser leitora foi A Culpa das Estrelas, do John Green. A partir dele que eu conheci Percy Jackson, tipo, enfim, nada a ver um com o outro, mas foi assim que eu conheci Percy Jackson. Só que a partir desse aqui, aí nunca mais parei de ler. Aí eu me apaixonei por esse universo, não só por ler livros, mas também consumir conteúdos literários, participar de eventos literários. Então, assim, é uma parte muito especial da minha vida. E a ideia é reler o livro porque, como vai ser um livro ilustrado, e esse daqui não é ilustrado, né? Mas mesmo que fosse, eu vou dar a minha identidade, a minha visão, é a minha arte ali para ilustrar aqueles capítulos. Então eu pensei em reler dessa vez com outros olhos, com uma outra cabeça. E tá sendo uma experiência muito legal. Eu já estou na metade do capítulo 6, se eu não me engano. Mentira, no capítulo 8, olha. Tô mais adiantado do que eu imaginava. Estou no capítulo 8, que se chama Nós Capturamos uma Bandeira. Não sei se dá pra ver, tem uns post-its maiorzinhos saindo aqui, que são esses que eu estou marcando agora. Por quê? Quando eu reli pela 4ª vez, eu fui marcando com vários post-its pititinhos coloridos, tipo esses aqui, ó. Assim, mas dessa vez eu tô marcando com esse Zou, que é dessa cartelinha aqui, inclusive o amarelo até acabou. E agora eu tô marcando com o lilás. Aí quando o lilás acabar eu vou marcar com outra cor, enfim. Mas eles estão inteiros assim, e eu deixo eles pra fora, pra eles ficarem mais em destaque. E aí eu sei que é alguma marcação importante para esse meu projeto do TG. E a cada capítulo que eu leio, eu faço essas marcações de algo que faz sentido para a ilustração do capítulo. Alguma descrição de um personagem, alguma descrição de algum lugar, porque isso tudo influencia na hora da ilustração. Eu quero mostrar como que foi o Percy chegando na colina meio sangue. E aí tem uma descrição de como é a colina. Ah, porque tem o pinheiro assim, e de cima do pinheiro ali a gente vê a casa tal. Então eu fui marcando essas partes e também descrição de personagem. Então, o personagem tem a pele assim, tem o cabelo assado, tem uma cicatriz. Eu marquei algumas coisas assim, mas não só isso. Eu estou também fazendo anotações em flashcards. Vou mostrar pra vocês qual eu estou usando. São os flashcards que eu já tinha aqui em casa mesmo. São fichas pautadas número 1 da Tilibra. Esse pacote vem 100 fichas, 3x5. É o que tá escrito aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Só que eu já peguei o pacote assim quase acabando, tem um pouquinho aqui. Eu fiz uma ficha para ideias gerais, que já tá bem cheio aqui essa primeira parte, mas tem toda a parte de trás ainda. E aqui eu tô colocando ideias gerais do meu projeto. Então, ideias de brindes, de peças secundárias, ideias para comemoração, porque depois da minha apresentação eu quero comemorar e aí eu quero super encomendar um bolo com a massa azul, porque o Percy Jackson só come comidas azuis. Enfim, quem leu vai saber o que eu estou falando. E nos outros flashcards eu tô separando por capítulos. Então, por exemplo, esse daqui é o capítulo 5 aqui e o capítulo 6 aqui. Aí eu escrevo o número do capítulo em cima. No caso do 6, minha transformação em Senhor Supremo do banheiro. E aí embaixo eu coloco uma ideia da ilustração do capítulo. Então, poderia desenhar o Percy sentado no chão e aí a Annabeth no fundo, ou eu poderia desenhar o Grover de costas e aí tá acontecendo isso, enfim, sem muitos spoilers, porque a ideia é que tenha vídeos aqui mostrando todos os meus processos também de desenho, de ideias dessas ilustrações, finalizando as ilustrações também. Então, por enquanto é isso. Eu leio o capítulo, aí eu já pego a ficha, já escrevo a minha ideia pra não perder, retomo as marcações que eu fiz com os post-its e aí bora pro segundo capítulo e vou fazendo isso. E tá sendo super legal porque eu leio o capítulo com uma nova visão, igual eu falei. Eu leio pensando o que eu quero ilustrar para esses novos leitores de Percy Jackson, para esses leitores infanto-juvenis, como que eu quero transmitir a história para eles, como eu quero transmitir a mensagem desse capítulo, como eu posso fazer com que eles se sintam assim imersos nesse universo. Então tá sendo uma experiência muito, muito, muito legal. E assim, depois que eu terminar o livro, eu quero reassistir ao filme, reassistir a primeira temporada da série do Disney Plus. E é sobre esse livro, né? A segunda temporada é do segundo, a terceira do terceiro livro e assim por diante. E no nosso projeto, nós temos a peça primária, né? A peça principal, na verdade, que vai ser o livro ilustrado e as peças secundárias. Então eu também tenho que pensar nisso. E é o que eu anoto naquela ficha geralzona. Marca páginas, adesivo, postcards ou cards dos personagens, pôster, ecobag, enfim. Podem ser várias coisas. E aí, assim que surge uma ideia, eu coloco lá.
eu poderia fazer um cartão de visitas tal, alguma coisa relacionada ao Monte Olimpo, no Empire State. Vou anotando todas as minhas ideias, porque assim, se a gente deixar só aqui, a gente vai encher nossa cabeça, né? E é capaz de, às vezes, passar essa ideia e a gente esquecer. Então, eu tô sempre anotando. E é muito importante ter o registro de tudo isso também, porque depois a gente entrega pros professores, os orientadores, o nosso caderno de produção, que eles vão avaliar esse caderno. Então, a gente não entrega aquele artigo igual foi no primeiro semestre, impresso, encadernado e tudo mais, com introdução, resumo, descrição, fundamentação, enfim. A gente entrega um caderno de produção no tamanho A5, ele é tipo petitinho assim, com capa dura, contando todo o processo. Então, mood board, tipografia, paleta de cores, RAFs dos desenhos, finalização dos desenhos, aplicações também de logotipo, e não só o livro ilustrado, verdade. Eu preciso criar uma editora para o meu livro, porque todo livro é publicado por uma editora, assim como os meus colegas que estão fazendo, por exemplo, um jogo. Eles têm que criar uma plataforma para esse jogo, ou algum produtor que está lançando esse jogo, e criar também um logotipo, uma paleta de cores, aplicações e tudo mais. Enfim, vocês vão ver um pouquinho de todo esse processo por aqui. Eu estou bem animada para dividir tudo isso com vocês, deixar essa etapa da minha vida registrada. Mas o Diário da Estela é muito mais do que isso, não é só sobre o TCC, sobre a faculdade. Ele vai muito além, mas essa é uma parte assim que tomando conta, né, dos meus últimos momentos da faculdade, os últimos momentos como universitária, e que serão mais presentes, e estou muito, muito, muito animada. Agora, falando sobre a leitura, eu dividi em algumas metas aqui, de mais ou menos 3 capítulos por dia, só que eu estou um pouco atrasada. Eu comecei na sexta, li a meta bonitinho, era pra eu ter lido sábado, domingo, segunda. Aí eu não fui lendo a meta inteira, eu lia só um capítulo, só algumas páginas, então eu tô um pouco atrasada no meu cronograma. Mas hoje estarei em casa, mais de boa, e vou aproveitar pra dar uma adiantada nessa leitura aqui. E assim, é um livro que eu já conheço, uma história que eu já conheço. A leitura flui super bem, eu sou apaixonada por essa história, então assim, tudo isso influencia numa leitura mais fluida e mais rápida. E é isso, aos poucos eu vou atualizando vocês, e também quando surgirem novas tarefas. Oi, gente! Voltando depois de alguns dias. Hoje é segunda-feira, dia 20 de julho, e eu li mais 8 capítulos. Eu terminei o capítulo 16. Estou nos últimos 5 capítulos, estou na reta final. E tá sendo muito, muito, muito bom. Eu percebi que no primeiro vídeo, né, no primeiro take, eu não falei sobre a história em si, sobre o que é esse livro, o que ele conta. E por mais que seja uma saga super conhecida e que voltou o hype por conta da série do Disney Plus, anos atrás tivemos os filmes dos 2 primeiros livros. Vai que alguém aí não conhece, e assim, seria um prazer apresentar essa saga para novos leitores, pessoas que ainda não conheçam e se interessem por esse livro. Percy Jackson e os Olimpianos é uma saga de 5 livros, e O Ladrão de Raios é o primeiro livro. E eles foram escritos pelo escritor Rick Riordan, e ele fala sobre a mitologia grega nos dias atuais. Na verdade, dias atuais assim, lá em 2005. O livro foi lançado em 2005 e no Brasil ele veio em 2009 pela editora Intrínseca. Essa daqui é a primeira edição, mas ao longo dos anos foram lançadas outras edições. Eu vou até deixar aqui do lado, aqui ó, para vocês compararem a segunda e a terceira edição desse livro aqui. Nós tivemos HQ também dessa história e de outras do Percy Jackson e os Olimpianos. Temos vários livros extras também, então assim, tem muito conteúdo desse universo e do Riordan verso no geral, que é o universo desse escritor, porque assim, ele tem outras sagas, tem os Heróis do Olimpo, que vem logo depois de Percy Jackson e os Olimpianos. Então a gente tem aí ainda o Percy, a Annabeth, o Grover na história, mas a gente tem um pouquinho de mitologia romana misturado. A gente tem as Crônicas dos Kane, que é uma saga, na verdade eu acho que é uma trilogia, que fala sobre mitologia egípcia. Enfim, tem livros novos, inclusive atuais, bem mais atuais, de Percy Jackson, que o Percy tá indo pra faculdade, se eu não me engano. Eu tô super animada pra continuar a minha saga, assim,
de leitura de Percy Jackson, releitura, né? E quem sabe, quando terminar tudo isso de TCC, de faculdade, eu engato nessas novas leituras, que são os novos livros de Percy Jackson, que aí foca realmente no Percy, e ele já mais crescido, se eu não me engano, tá indo pra faculdade. Eu terminando a faculdade e ele começando, olha só, né? Nesse livro aqui, a gente já começa com o Percy narrando um pouquinho da confusão que está a vida dele. Ele é um pré-adolescente ali de 12 anos, que foi diagnosticado com dislexia, déficit de atenção, que mudou de escola várias e várias vezes, não qualquer escola, em si, internatos, aqueles lugares que os alunos têm que ir, fica longe de casa, mora na escola, só volta nas férias. E ele sempre teve problemas e situações assim estranhas e até perigosas que ele nunca entendeu na vida dele. E a gente começa já com uma situação assim que a professora dele, numa excursão da escola, ela se transforma ali num monstro e ele fica: o que está acontecendo? O que é isso? Será que eu tava imaginando? Será que é o meu déficit de atenção, minha dislexia? Porque ninguém parece notar que as coisas estão estranhas. E aos poucos ele vai tomando consciência de que é um semideus, ele é um meio-sangue, ou seja, a mãe dele é um ser humano, um mortal, e o pai dele é um deus grego. E aí ele descobre que os deuses gregos existem de verdade e eles estão nos Estados Unidos. Não, quando ele descobre onde fica o Monte Olimpo nos Estados Unidos, ele fica: claro, vou lá todo dia. É na cidade que ele nasceu, é na cidade que ele mora e ele não fazia ideia que lá em cima, muito longe dos olhos até de um semideus, mas principalmente dos mortais, tem o Monte Olimpo e que tudo o que ele aprendia nas aulas de latim sobre os deuses, sobre os monstros, sobre todas as histórias, sobre até o Perseu, que deu origem ao nome dele, que tudo aquilo era verdade. E aí ele precisa assimilar tudo isso e sem saber quem é o pai dele, o que que aconteceu. Então, meu pai não morreu? Por que que a minha mãe nunca me falou isso? O que está acontecendo? Ele está assim numa crise existencial com 12 anos de idade. E na época que eu li a primeira vez, eu tinha tipo 11 para 12 anos e eu tava tipo assim: gente, eu te entendo, Percy, eu te entendo. É difícil ser uma pré-adolescente de 12 anos, sabe? E agora, lendo com 23 anos, eu fico assim: gente, eles eram muito novinhos. Eles eram muito criancinhas pra passar por tudo isso. Pra eles lutarem com deuses, com eles mesmos, com monstros. Nossa. Tô me sentindo um pouco velha, gente. Quando o Percy vai tomando consciência de tudo isso, o único lugar seguro pra ele é o acampamento Meio-Sangue, e é pra onde ele vai. Esse lugar fica nos Estados Unidos também, em Long Island, e é um acampamento à prova desses monstros, inclusive de mortais. Existe uma névoa que faz com que os mortais não percebam, às vezes, os monstros. Eles não enxergam os monstros como realmente são, não enxergam esse acampamento, não enxergam o Monte Olimpo. É um lugar super seguro pra eles, onde eles aprendem sobre a história, a cultura, sobre um pouquinho mais, né, da mitologia, e eles recebem também treinamentos, porque eles precisam estar prontos caso aconteça alguma coisa, caso algum monstro vá atacá-los, como muitas vezes aconteceu com Percy, e ele, assim, deu muita sorte de ter sobrevivido até os 12 anos. Quando você começa a ler, você percebe, você fala assim: quantas coisas aconteceram com esse menino, e ele está vivo até hoje. E assim que ele chega no acampamento Meio-Sangue, que ele tá ali assimilando tudo isso, aparece uma missão pra ele, porque o raio mestre de Zeus foi roubado. E, tipo assim, Zeus, ele é o bambambam, ele é o deus ali todo poderoso dessa mitologia, né, desse universo todo, e ele ter a sua arma mais poderosa roubada foi tipo assim, um absurdo. Isso causou a maior confusão nos Estados Unidos inteiro. Tanto é que foi aí que o Percy começou a entender: nossa, por isso estamos tendo tantas tempestades. Porque Zeus está furioso, porque algo dele foi roubado. E quem é incriminado? O nosso querido Percy. E ele sai em uma missão com a sua colega também semideusa Annabeth, filha de Atena, e com o sátiro que os protege, o Grover, que já era amigo do Percy. O Grover conheceu o Percy em um dos internatos. Os sátiros, eles são espalhados aí por várias escolas, eles sentem, né, o cheiro dos monstros e dos semideuses, estão ali para protegê-los. Quando eles percebem que eles precisam de uma proteção maior, eles são encarregados de levar esses semideuses para o acampamento. E, no final das contas, o Grover chegou até a acompanhar o Percy nessa missão de encontrar o raio mestre de Zeus, porque na verdade ele não roubou, ele nem sabia que Zeus existia, que ele era um meio-sangue, e ele precisa encontrar esse raio e devolver a Zeus antes que uma guerra
aconteça. E assim, a linguagem desse livro é muito tranquila, porque é um livro voltado para o público infanto-juvenil. Foi justamente nessa época que eu comecei a ler, que eu me interessei e virei fã dessa saga, mas eu sei que pode também ser a porta de entrada para outras pessoas, pessoas mais velhas, já adolescentes, ou quem sabe até jovens adultos. E a série do Disney Plus está recebendo tantos elogios, porque a série tem sido muito mais fiel ao livro do que os filmes foram. E a gente tá acompanhando o crescimento dos atores junto com os personagens. Então, na primeira temporada, que é sobre esse livro aqui, eles estão mais jovenzinhos ali, mais crianças. Aí na segunda eles cresceram. E esse ano, em 2026, gente, já tem até data. No dia 20 de novembro vai lançar a terceira temporada, que é sobre o livro A Maldição do Titã, que é o meu favorito dessa saga, gente. Eu amo demais. Quem sabe eu não volte aqui com outros diários da Estela, com a releitura de Percy Jackson e os Olimpianos. Claro, os outros livros não vão ser pro meu TCC, mas seria muito legal. E aí, dia 20 de novembro já temos compromisso, inclusive não só com Percy Jackson, mas vem aí Amanhecer na Colheita, o último livro lançado da série de Jogos Vorazes. Nós, fãs de fantasia, ficção aí, estamos muito bem alimentados esse ano. E, gente, a leitura tem fluído tão bem, melhor ainda, porque eu já conheço a história, então, assim, eu tô devorando os capítulos e esses últimos 5 eu vou terminar hoje, sim. Tá sendo muito legal ler com outra cabeça, igual eu falei no outro take pra vocês, eu já leio pensando o que seria legal ilustrar, ou que cena eu faria, como eu quero que esse capítulo comece, como eu posso chamar a atenção do leitor e fazer com que ele fique cada vez mais imerso na leitura. Mas ainda não comecei nenhum rascunho, vai ser realmente, quem sabe amanhã, porque eu vou terminar hoje o livro, amanhã eu já começo alguns rascunhos, ou enfim, algumas anotações a mais, porque assim, um processo de ilustração, ele é complexo, né? Não é só você fazer lá o personagem que você quer ir pronto, é você manter uma constância no seu traço, nas cores, nas poses, expressões faciais, cenário. Então, envolve muitas coisas e eu tô me preparando pra isso, pra poder entregar lá no final do ano um projeto maravilhoso e que eu depois vou compartilhar aqui com vocês. Mas assim, tá sendo maravilhosa essa releitura. E aí, outra coisa que também fica muito na minha cabeça é tipo, gente, eles são muito novinhos, eles são bebês, 12 anos e fazendo tudo isso, saindo sozinho pelos Estados Unidos, andando de uma ponta a outra do país. Eu fiquei assim, gente, chocada. E aí, agora eu entendo por que que os monstros, assim, que eles encontram, fica assim, né? Porque a princípio, os monstros estão disfarçados, né? Vocês vão entender. E eles falam assim, nossa, quantas crianças lindas, mas vocês estão sozinhos? Cadê os pais de vocês? Aí eles ficam falando, a gente é órfão. É que a gente tá com a caravana do circo, não sei o quê. E, gente, realmente, você vê 3 crianças, porque assim, o Grover, que é o sátiro, ele tem 28 anos, mas ele parece ter a idade do Percy, assim, ele se passa por um aluno ali do ensino fundamental 2, porque é diferente a evolução dos sátiros e tudo mais. Então você olha assim, gente, você vê 3 crianças zanzando, sozinho. Eu fiquei, gente, muito novo, né? Mas assim, só agora que eu tô tendo realmente essa visão, gente. Mas é muito legal porque a gente vai acompanhando e eu sinto que os fãs de Harry Potter também têm isso com a saga, que é de acompanhar o crescimento do protagonista e dos personagens, porque a cada ano eles vão crescendo ali. Então, no próximo 13, 14, 15 anos. Depois tem os Heróis do Olimpo, então a gente continua um pouquinho mais. E aí o Rick Riordan veio e lançou mais um livro, 1 ou 2, se eu não me engano, não lembro, já chegou no segundo, que é na parte da faculdade. Então a gente tem ali toda uma vida, assim, uma parte da vida do Percy pra acompanhar. Isso é muito legal. Eu adoro isso porque a gente se apega tanto aos personagens, tem hora que a gente não quer que acaba, né? E algumas sagas permitem que a gente faça isso, que a gente continue acompanhando por outros momentos, né, da vida daquele personagem. Talvez por isso é uma saga tão querida, assim, que abraçou tantas pessoas, assim, tantos fãs no mundo todo. E agora eu quero falar sobre as minhas anotações. Eu fiz algumas mudanças nos meus cards, só pra eu diferenciar. Coloquei umas corzinhas, assim, com marca-texto, e aí os dos capítulos eu deixei tudo em amarelo. Então, onde tá amarelo é o título do capítulo. Eu já escrevi todos. Tipo assim, pelo menos o título. Não sei se vai dar pra ver, ai. Ó. Eu já escrevi todos os títulos até o capítulo 22, mas eu realmente vou só preenchendo conforme eu leio o capítulo e vou fazendo as minhas marcações. Tô usando agora esse daqui roxinho, ó.
continuo usando ele. E eu deixo ele um pouquinho mais pra cima pra ficar mais destacado, que eu sei que tem a ver com o meu TCC. E aí, eu vou até dar um exemplo pra vocês. Tipo, tem um capítulo que é muito bom. Porque só de ler os títulos dos capítulos, você já imagina o que vai acontecer na história, né? Não necessariamente eu vou desenhar, ilustrar aquilo ao pé da letra. Isso que é muito legal na ilustração, porque ela não é você ilustrar o texto ao pé da letra. Você tem aquela liberdade de trazer, às vezes, alguns elementos, alguns detalhes que complementa o que tá escrito no texto. E tudo isso eu aprendi não só com a experiência, né, de acompanhar artistas, ilustradores, de ler livros ilustrados, mas com o meu artigo do TGI desse primeiro semestre de 2026, em que eu li alguns livros técnicos sobre ilustração, e eles falam justamente isso, que a ilustração, ela não tá ali só pra mostrar visualmente o que o texto tá dizendo. Ela tem essa liberdade de trazer algo a mais, então algum detalhe, às vezes algo que quem já conhece a história vai entender aquele detalhe ali, ele tá ali por um motivo, sabe? Ele conta um pouquinho a mais do que o escrito, e isso é muito, muito interessante. Então, por exemplo, no capítulo 8, nós capturamos uma bandeira. Então você já imagina o que vai acontecer, né? E como o livro é narrado pelo próprio Percy, ele está incluso aí nesse nós. E aí eu fiz umas anotações. E esse daqui até foram bastante anotações. Então, tem uma cena específica no rio, lá do acampamento, que junta todo mundo do acampamento. E eu quero desenhar essa cena, ela tá assim na minha cabeça, porque é uma cena muito importante e tem a ver com esse negócio da bandeira, com esse jogo deles, com essa atividade, né, que eles propõem. Tem a ver com uma parte muito importante da vida do Percy. E aí tá aqui, ó, colocar o Percy assim, em primeiro plano, colocar o time azul assim, o time vermelho assado, colocar o Percy com uma expressão assim. Então isso tá sendo muito importante. E é até interessante pra todo esse processo, porque são impressões que eu tenho, ideias que eu tenho enquanto eu tô lendo, que se eu não anotar na hora, provavelmente na hora de eu desenhar, eu não vou lembrar. Às vezes eu vou ficar assim, nossa, o que eu desenhei nesse capítulo? Nossa, o que vai fazer sentido? Ou às vezes fica muito no que já tá batido, sabe? Muito no que é óbvio. Todo esse processo tá sendo um pouco desafiador, porque não envolve só isso, né? Se fosse só ler o livro, só desenhar, que é a parte que eu gosto, tudo bem, mas tem todo um trabalho, assim, por trás. Muitas coisas técnicas, assim, e também exigências do próprio orientador e da faculdade. Então, é algo bem detalhado, bem minucioso, mas, assim, tá sendo ótimo e dividir isso com vocês está sendo ainda melhor. Teremos ainda considerações finais quando eu finalizar a releitura desse livro. Me aguardem, hein? Gente, finalizei a releitura de O Ladrão de Raios e foi muito, muito, muito bom fazer essa releitura agora com outro olhar, um olhar de ilustrador, artista, designer. Relendo esse livro, a gente percebe como várias coisinhas aqui já são mencionadas e serão desenvolvidas nos próximos livros da saga. Isso é muito legal. Eu acho que foi a primeira vez que eu reparei nisso também. Então, coisas que serão desenvolvidas no próximo livro, que é o Mar de Monstros. Que até o pessoal tá zoando agora que o livro que inspirou Christopher Nolan a gravar a Odisseia é o Mar de Monstros, porque, né, é basicamente a mesma história ali da Odisseia. Então, sim, eu já li a Odisseia, que na verdade é o Mar de Monstros, de Percy Jackson. Mas falando agora de Odisseia, eu não li a Odisseia, o original mesmo, de Homero. Se eu não me engano, eles até falam... Não, mentira, eu acho que fala da Ilíada. Nesse daqui eles mencionam o livro Ilíada, que é do mesmo autor, né? Mas eu não li. E ainda não assisti ao filme, mas eu tô com muita vontade de ver, meu namorado também. Mas brincadeiras à parte... aqui também a gente vê algumas coisinhas que serão desenvolvidas lá no último livro, que é o Último Olimpiano. Ai, é uma nostalgia tão boa toda essa saga, é muito maravilhosa. Ai, gente, nesses últimos dias também saiu o trailer da nova temporada de Percy Jackson, que é a adaptação do terceiro livro. Ai, quem sabe nesses diários da Estela eu não falo um pouco dos próximos livros. Eu fiquei muito animada pra continuar lendo. Aproveitar, né, que eu já comecei agora com o primeiro. Vou trabalhar em volta de Acampamento Meio Sangue, com os deuses gregos, com esses personagens. É até bom porque aí eu fico completamente imersa nesse universo. Eu sinto que finalmente começou, sabe, a produção do meu TGI. Só que ainda tem tantas, muitas coisas. Tem muitas coisas e mood boards e
painéis semânticos e ilustração de personagem, ilustração de cenário e diagramação, e eu preciso aprender a mexer no InDesign, e vocês vão acompanhar tudo aqui nos próximos diários da Estela. Assim, não teremos só TGI por aqui, teremos minhas aventuras no Sesc Franca, porque eu tô lá quase todo dia, toda semana. Teremos um pouquinho da minha rotina, quando tiver alguma coisinha especial, diferente. Teremos um pouco também desse meu último semestre da faculdade, porque terei algumas aulas, terei que ir pra faculdade, mostrarei um pouquinho também do meu processo de iniciação científica, que eu vou apresentar nesse segundo semestre também. Gente, são muitas coisas. Gente, olha quem veio. Vai lá, oi. Olha, dá oi pro pessoal. Ele deu oi, gente. Ele deu oi. De verdade. Curtam esse vídeo, comentem, se inscrevam no canal. Ativem as notificações também pra vocês não perderem os próximos diários da Estela. E também terão outros vídeos além desses. É sobre isso. E até o próximo vídeo.